Para quem acha que pior que tá não fica, fica. Uma coisa eu garanto para você, sempre dá para piorar, sempre. Quem está sendo processado agora por mau uso de verba pública, tiririca. Ele mesmo que em vez de usar a verba pública para trabalho, usa para fins particulares. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Primeira vez no canal? Pô, já se inscreve. Ajuda a gente a crescer, dá essa moralzinha aí, tá? E se você quiser contribuir com o canal, tem duas maneiras. Aqui tem o link do nosso Apoia-se, o link também está na descrição do vídeo e você pode se tornar membro do canal. Do lado de inscrever-se, tem que tornar membro. R$ 7,99 por mês. Você vai ajudar o canal a crescer, eu vou fazer live só para membros, eu vou postar vídeo também só para membros. Aí fica a seu critério, fechou? Pois é, se você acreditou que pior que tá não fica, se você preferiu votar alguém de fora da política para pelo menos não votar nos bandidos de sempre, se você achou que ia ter mais honestidade por causa disso, sinto informar que não, infelizmente não. Quem votou no Tiririca, eu acho que deve estar arrependido, porque ele está sendo processado agora por mau uso de verba pública, porque ele faz viagens de avião particulares em vez de fazer viagens a trabalho. Funciona assim, o deputado ele tem um salário, mas ele tem várias outras verbas, então ele pode usar, por exemplo, parte dessa verba para pagar passagem aérea. Só que essas passagens aéreas precisam ser gastas a trabalho. O Tiririca trabalha em Brasília, concorda comigo? E ele se elegeu pelo estado de São Paulo. Ele é deputado por São Paulo. Aliás, só um parênteses, né? Parabéns aos eleitores de São Paulo, hein? Vocês que elegeram Tiririca, Alexandre Frota, vocês que já elegeram Frank Aguiar, Clodovil. Parabéns para vocês que vêm falar aqui que nordestino não sabe votar. É só ganhar um candidato que vocês não querem que vocês vêm dizer que nordestino não sabe votar. Olha o tipo de candidato que São Paulo elege. Voltando ao assunto. Tiririca foi eleito deputado federal pela terceira vez já pelo estado de São Paulo. Então, oficialmente, a residência dele é aqui. Ele mora em Fortaleza, ele mora lá no Ceará, ele é cearense. Então, todo fim de semana, para onde ele viaja? Ele viaja para o Ceará. Ele não pode fazer isso com verba pública, porque isso não é a trabalho. Ele pode usar essas passagens aéreas para ir para trabalho. Ele poderia fazer o quê, por exemplo? Se ele mora aqui em São Paulo de verdade, porque o domicílio eleitoral dele era aqui, ele pode vir para cá para, entre aspas, consultar as bases, que é o que os políticos fazem. A gente sabe que é uma viagem particular, a gente sabe que é uma viagem de fim de semana, mas se o domicílio eleitoral dele é aqui, ele está voltando para o domicílio eleitoral, ele tem essa desculpa, que ele se reúne com o diretório do partido. Ele pode fazer isso mesmo, porque em Brasília são só 3 dias, né? Ele tem a segunda e a sexta para trabalhar por aqui. Agora, quando o cara se elege por aqui e ele viaja para Fortaleza, qual é a justificativa? Então, o Tiririca está sendo investigado por mau uso da verba pública. Esse ano, 2019, ele já fez 35 viagens para Fortaleza e uma para São Paulo. Quer dizer, por que ele fala que ele mora aqui em São Paulo se ele viaja só para Fortaleza? 35 viagens para Fortaleza contra uma para São Paulo. Isso provavelmente ele não vai ter como justificar. Por que ele tem que ir tanto para lá se ele mora aqui, de fim de semana? Mas é bom que o seu Tiririca também aprenda uma coisa. Ele está no meio de um monte de cobra que dele, que é pobre, que é um palhaço, que é uma pessoa de origem humilde, ninguém vai perdoar nada. Se ele fosse aristocrático e tivesse roubado 50 bilhões de reais, poderia passar batido. Mas ele sendo de uma origem humilde, sendo palhaço, se acharem 1 centavo contra ele, vão atrás dele e vão caçar o mandato dele. Como quando ele se elegeu pela primeira vez já tentaram fazer. Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira eleição dele falaram que ele era analfabeto, que ele não sabia nem ler nem escrever, então ele não poderia ler um projeto de lei, por exemplo. Fizeram ele passar por um teste para ele provar que ele sabia ler, mas tentaram até o último segundo tirar o mandato dele. Porque é lógico, ninguém deles olha para o Tiririca e fala, esse é um dos nossos. Então queriam tomar o mandato dele. A elite política desse país quis tirar o mandato dele. Mas aí ele conseguiu ficar, beleza, sabendo quem são as pessoas que queriam tirar o mandato dele. Veio o impeachment da Dilma em 2016. O que ele faz?
dá as mãos, fica de braço dado com as pessoas que queriam tirar o mandato dele, que queriam que ele não tomasse posse, que fizeram o que puderam para prejudicar o Tiririca e vota contra a Dilma, né? Aí nessas horas ele esquece a origem popular, ele esquece tudo que ele passou e vota junto com a elite. Agora essa mesma elite de novo está indo para cima dele. Então é bom que ele entenda que ele não é bem-vindo em Brasília. Um pobre nunca é bem-vindo em Brasília. Por que então que ele vota com os ricos? O Tiririca é um cara que precisa pôr a mão na consciência e precisa parar para pensar. O que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu estou votando contra o trabalhador, eu estou votando a favor de reforma trabalhista, a favor de reforma de previdência, esses projetos todos que estão desmontando esse país, bem ou mal, ele faz parte desse sistema, você entendeu? Ele não se revolta contra isso, você não vê ele lá falar que ele é contra isso, que ele não aceita aquilo, e ele está lá sempre, viu? Porque ele é um dos mais assíduos. Mas cadê um posicionamento dele? Então essas pessoas estão simplesmente querendo a cadeira dele. E eu digo para vocês, uma hora vão conseguir. Uma hora vão conseguir porque ninguém defende não. Se fosse um dos aristocratas, teria quem defendesse, mas um cara de origem popular não tem. Então ele precisa parar para entender com quem ele está votando e contra quem ele está votando. Porque a família dele continua lá, os vizinhos continuam lá, os amigos continuam lá. E ele vota para ver esse povo e ele tem que pensar que ele está prejudicando esse povo aprovando esse monte de lei que essa elite quer aprovar. Para o eleitorado de São Paulo, eu tenho que falar para vocês que eu sou do estado de São Paulo e aqui parece que é um manicômio, né? Parece que é um hospício, porque cada eleição descobre um maluco desses para eleger. Gente, é um palhaço que não tem qualificação nenhuma, 1 milhão e tantos de votos. O que essa gente tem na cabeça? É um cara que é um legislador, que está indo lá para fazer lei. Votaram. Estamos cansados de político? Vamos votar em alguém de fora da política. Bolsonaro, a mesma desculpa esfarrapada. Estamos cansados de político, vamos votar alguém de fora da política. Um cara que está no 7º mandato de deputado. Você percebe a maluquice que as pessoas fazem? Nós precisamos votar com mais responsabilidade. Nem pode ter um palhaço, porque ele está lá não para fazer graça. Se fosse para fazer graça, eu iria num show do Tiririca. Você entendeu? Tá certo que eu tenho mais o que fazer da minha vida, mas assim, eu não teria nada contra, assim, ir num show do Tiririca. Mas para fazer lei, né? Nós não estamos ali para brincar. Nós estamos falando do futuro das pessoas. Estamos decidindo aposentadoria, estamos definindo saúde, educação. Tem que ter pessoas ali preparadas, não é um palhaço porque o cara é gente boa. Você nem sabe se o cara é gente boa, você vê ele na televisão. Você não vê o cara pessoalmente, você não convive com ele. Sabe? Aí volta no Alexandre Frota. Nunca vi um ator pornô moralista no mundo. O brasileiro tem ou não tem que ser estudado pela NASA? Hein? Ator pornô moralista. O cara quer defender a família, quer defender os costumes e faz filme pornô. Eu não tenho nada contra filme pornô, mas o cara faz filme pornô e quer dizer que é moralista, que defende os valores judaico-cristãos. Cá pra nós, né? Frank Aguiar, o estado de São Paulo elegeu Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados. Au! Vocês lembram disso? O estado de São Paulo elegeu Frank Clodovil. Clodovil, a qualidade dele qual que era? Era ser barraqueiro, era falar o que pensa, né? Existe essa desculpa para ser mal educado. Ah, ele é autêntico, ele fala o que ele pensa. Falar o que pensa não é ser grosso, não é ser mal educado, não. E isso não é qualidade, isso é uma característica, vamos dizer assim, mas não é uma qualidade. Então como é que você acha que isso qualifica a pessoa para ser parlamentar? Então nós temos que parar com essa palhaçada agora de votar nessas coisas exóticas e falar, eu preciso eleger alguém que vai fazer lei. Ah, todo mundo é bandido, todo mundo é igual. Não é. Você não pode pensar assim, porque isso é bom para o mal político. Quando você pensa que todo mundo é igual, que todo mundo é ladrão, quem se beneficia é o mal político, porque você para de separar o joio do trigo. Você coloca os bons e os ruins, tudo numa cesta só. E pode ter 1 ou 2 ou 3 só que sejam bons, mas tem. Com certeza tem algum que não é. Você procura, você se deu ao trabalho. Você não terceirize essa responsabilidade falando assim, ah não, eu vou votar em qualquer um porque tanto faz. Não faça isso. Tá? Nós poderíamos ter mudado o resultado dessas eleições, por exemplo, se as 60 milhões de pessoas que não foram votar tivessem ido. Foram 60 milhões de pessoas que não votaram. Nós poderíamos ter mudado o resultado dessa eleição. Mas, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Nós estamos vendo que não é. Nós estamos vendo que igual isso que está aí não existe. Nada é igual a isso daí. Então, se você estava descontente com o PT,
tinha o Ciro, tinha o Amoedo, tinha o Meirelles, tinha a Marina, tinha o Daciolo, tinha o Levi Fidelix, tinha quem você quisesse para votar. Então não venha dizer que era todo mundo igual, isso é preguiça de pensar e é preguiça de se dar o trabalho para escolher um candidato. Agora o pobre do Tiririca, ele está cometendo um erro, ele vai pagar pelo erro, mas ele só vai pagar pelo erro porque ele é de origem popular. Os outros que cometem erros maiores, sempre vai ter alguém para passar pano para eles. E ele que aprenda a lição, porque ele vai sair de lá humilhado, como ladrão de dinheiro público, como corrupto, e ele vai pagar por isso, porque ninguém lá dentro vai segurar ele não. Agora ele está vendo como funciona a política e o preço que é andar de mãos dadas com as pessoas que queriam tirar o mandato dele dizendo que ele era analfabeto. Valeu? Era isso, um grande abraço para você e eu já fui.